Se você já tentou resolver uma integral e ficou travado sem saber por onde começar, você não está sozinho. Olha essa integral aqui. Parece difícil, né? Mas dentro dessa expressão existe uma estrutura que podemos usar a nosso favor. Existe uma técnica chamada substituição, que nos permite reescrever essa integral de um jeito mais simples, facilitando o cálculo. E o melhor, essa ideia funciona em várias integrais. E depois que você aprender, vai perceber que muitas delas seguem esse mesmo padrão. Então, bora entender como essa técnica funciona e como você pode aplicá-la sem erro. Para entender o método de substituição nas integrais, vamos considerar a integral de f de g de x vezes g' de x dx. A ideia é que façamos uma escolha de uma mudança de variável dentro desta integral que torne ela mais simples de ser calculada. Para esta integral genérica, vamos escolher u sendo g de x. Mas não podemos substituir na integral u por g de x e deixar dx lá. Então, não podemos ter variável u e x dentro da integral. Calculando a derivada de u, temos que du dx nada mais é do que g' de x. Ou ainda, se multiplicamos os dois lados dessa igualdade por dx, ou simplesmente pensamos que como dx está dividindo do lado esquerdo, podemos passá-lo multiplicando para o lado direito, temos que du é g' de x dx. Fazendo esta substituição na integral, temos uma integral agora de f de u du. Vamos nomear a integral de f de u du, ou seja, a primitiva da função f de u, como sendo a função f maiúsculo de u, e adicionamos uma constante de integração, pois a nossa integral é uma integral indefinida. A nossa solução, a nossa resposta final, não pode ficar em termos de u, porque a integral original é uma função da variável x. O que encontraremos aqui em termos de uma integral indefinida é uma família de funções que depende da variável x. Retornando então à variável x, substituímos u por g de x e então a nossa primitiva é a f maiúsculo de g de x mais uma constante de integração. Escolhemos uma função dentro do integrando para chamar de u, porém a sua derivada deve estar também no integrando da integral. Faremos alguns exemplos para entender este método de substituição. E ao final deste vídeo mencionarei quais são as funções que mais aparecem no integrando das integrais e que o método da substituição será utilizado. Neste primeiro exemplo, vamos integrar a função 2x mais 2 elevado à quinta dx. Temos aqui uma potência de uma função, ou ainda podemos pensar que isto é uma função composta. Não vamos escolher 2x mais 2 elevado a 5 para ser u, pois a sua derivada envolve regra da cadeia e não aparecerá no integrando. A escolha que faremos para u é chamá-lo de 2x mais 2. Derivando u com relação a x, temos du dx. Do lado direito, derivando 2x mais 2 com relação a x, temos a função constante 2. Se dx passa multiplicando para o lado direito, temos que du é 2dx, ou ainda que dx é du dividido por 2. Faremos essa substituição na integral. Então, a nova integral torna-se u elevado à quinta vezes du dividido por 2. A fração 1/2 que está no integrando, como é uma constante, pode sair da integral. Então, temos 1/2 integral de u à quinta vezes du. A integral de u à quinta é u à sexta dividido por 6. Usando a regra de integração para uma potência que diz que somamos 1 no expoente e dividimos por esse novo expoente. E adicionamos uma constante de integração por se tratar de uma integral indefinida. A nossa solução não pode ficar em termos de u, pois a primitiva de uma função de x é uma família de funções de x e não da variável u.
Basta então retornar para a variável x substituindo u por 2x mais 2. Portanto, esta é a solução da nossa integral. No exemplo 2, novamente temos uma função composta, exponencial de 3x dx. A escolha que faremos para u será chamá-lo de 3x. Derivando u com relação a x, temos du dx, e a derivada de 3x é a função constante 3. Como no exemplo anterior, passamos o dx para o lado direito multiplicando. No passo seguinte, isolamos dx de um lado, e ele pode ser escrito como du dividido por 3. A nossa nova integral, então, é exponencial de u, pois o seu expoente chamamos de 3x, e o dx é o du dividido por 3. Exatamente como no exemplo anterior, a fração que aparece dentro do integrando é uma constante, então pode sair da integral. Temos a integral da exponencial de u du. A primitiva, então, é exponencial de u. E, novamente, como último passo, precisamos retornar a variável x. Sabendo que u é 3x, temos que 1/3 exponencial de 3x mais uma constante é a família de funções que derivamos e o resultado é o integrando da nossa integral, que é a exponencial de 3x. Neste terceiro exemplo, temos um quociente de duas funções polinomiais, 2x dividido por 1 mais x ao quadrado. Note que, se escolhemos o denominador para fazer o papel de u, a sua derivada aparecerá no numerador. Isso porque a derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x. Neste exemplo, já deixamos o dx multiplicando do lado direito. Então, du é 2x vezes dx. O numerador do nosso quociente será o que chamaremos de du, e o denominador foi o que denotamos por u. Temos então a integral de du dividido por u. Esta integral possui como resultado o ln do módulo de u. ln do módulo de u mais uma constante de integração. Esta é a família de funções que, ao derivarmos, retorna no integrando 1 sobre u. Temos que voltar para a variável x, então vamos substituir u por 1 mais x ao quadrado. Aqui omitimos o módulo, pois a função 1 mais x ao quadrado será sempre positiva. X ao quadrado é algo positivo, somado com o número 1, continua sendo positivo. Então, temos ln de 1 mais x ao quadrado, mais uma constante de integração. No quarto exemplo, temos um produto de duas funções, seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Notem que não é porque o integrando é um produto que somos obrigados a usar a integração por partes. Se observarmos aqui, temos seno e cosseno, e uma função é derivada da outra. Vamos escolher então para u o seno de x. Não escolheremos seno ao quadrado, pois esta é uma função composta, e a derivada de seno ao quadrado seria 2 vezes o seno vezes o cosseno, e esta função não aparece no integrando. Então, denotaremos u por seno de x. Denotaremos o diferencial de u do lado esquerdo, e do lado direito temos que a derivada do seno é o cosseno de x, vezes o diferencial dx. Substituindo na integral, temos a integral de u ao quadrado vezes o du, e esta integral, como já vimos, é calculada somando-se 1 no expoente de u e dividindo por esse novo expoente, resultando em u ao cubo dividido por 3 mais uma constante de integração. Retornando à variável x, sabemos que u é o seno de x, portanto esta é a primitiva de seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Por fim, vamos integrar dx dividido por x vezes o ln de x. O nosso integrando é a função 1 sobre x vezes ln de x. Como nos exemplos anteriores, a ideia é chamar uma função de u e a sua derivada deve aparecer no integrando da integral. Aqui a escolha será chamar u de ln de x. Supondo que esse x é positivo,
pois estamos sem o módulo. O diferencial de u é du. A derivada de ln de x é 1 sobre x vezes o diferencial de x. Temos então tudo pronto na nossa integral. Dx dividido por x chamamos de du e o ln de x chamamos de u. Temos a integral de du sobre u e, como no terceiro exemplo, sabemos que esta integral resulta no ln do módulo de u, mais uma constante de integração. Retornando à variável x, temos ln do módulo de ln de x mais uma constante de integração. Como supomos no começo que x é estritamente positivo para que o ln dentro da integral faça sentido, podemos esquecer aqui o módulo do ln do módulo de x e podemos escrever simplesmente ln do ln de x mais a constante de integração. Acabamos de ver o método de substituição para integrais. Este método é bastante utilizado quando temos no integrando funções compostas, produto de funções e quocientes de funções. Não quer dizer que o método não possa ser aplicado em algum outro tipo de integral, mas estes são os mais comuns e mais frequentes. Mas não esqueça o principal. Devemos escolher uma função para chamar de u e a sua derivada deve aparecer no integrando da integral. Se você gostou desse vídeo e quiser ter acesso a esse PDF com todos os exemplos resolvidos nesta aula, clique no link da descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!